Vamos então ver a ficha número 53 e nesta ficha nós vamos ver os múltiplos do metro. Esta ficha tem 4 perguntas, algumas das quais com mais do que uma linha. Vamos então começar aqui pela nossa primeira pergunta. O enunciado diz-nos o seguinte: observa o esquema e completa. Portanto, aqui neste esquema nós temos a relação entre a unidade padrão, que é o metro, e os seus múltiplos, que são o decâmetro, o hectómetro e o quilómetro. E, portanto, o que se pretende aqui é a relação entre estas unidades. É importante não esquecer que a nossa unidade padrão é o metro. As unidades de comprimento que estão acima do metro são os múltiplos do metro. As unidades de comprimento que estão abaixo do metro são os submúltiplos do metro. Pousa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Nesta primeira parte, nós temos que analisar a relação entre o metro, que é a unidade padrão, e o decâmetro, que é um dos seus múltiplos. Portanto, se multiplicarmos 1 metro por 10, nós vamos obter 10 metros. Ora, 10 metros é igual a 1 decâmetro. Exatamente para passarmos de decâmetros a metros, temos que multiplicar por 10. Isto é, 1 decâmetro é igual a quantos metros? É igual a 10 metros. Portanto, se multiplicarmos 1 metro por 10, vamos obter 10 metros, ou seja, 1 decâmetro. Inversamente, se quisermos passar de metros a decâmetros, teremos que dividir. Não é? Se num sentido multiplicamos, no outro sentido temos que dividir. Se num sentido multiplicamos por 10, no outro sentido temos que dividir por 10. Se dividirmos 1 decâmetro por 10, vamos obter 0,1 decâmetros, ou seja, 1 metro. Se dividirmos 1 decâmetro por 10, temos que obter um número decimal que vai ter tantas casas decimais quanto o número de zeros. Neste caso é 1. Dividimos então 1 por 1, dá 1, e vamos formar um número decimal com uma casa decimal, que neste caso é 0,1. Portanto, 1 decâmetro dividido por 10 dá 0,1 decâmetros. Ora, 0,1 decâmetros é exatamente 1 metro. Porque se nós multiplicarmos 0,1 decâmetros por 10, vamos obter 1 metro. Vamos ver então agora a relação entre o hectómetro e o quilómetro. Se multiplicarmos 1 hectómetro por 10, vamos obter 10 hectómetros. Ora, 10 hectómetros é exatamente 1 quilómetro. Porque para passar de quilómetros a hectómetros, temos que multiplicar por 10. Portanto, 1 quilómetro é igual a 10 hectómetros. Portanto, 1 quilómetro é igual a 10 hectómetros. Assim, se multiplicarmos 1 hectómetro por 10, vamos obter 10 hectómetros, ou seja, 1 quilómetro. Inversamente, se dividirmos 1 km por 10, vamos obter 0,1 km, ou seja, 1 hectómetro. Se dividirmos 1 km por 10, vamos obter um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros do divisor. Neste caso é 1 zero. Portanto, 1 a dividir por 1 dá 1 e vamos formar um número decimal com uma casa decimal. Neste caso, 0,1 km. Ora, 0,1 km, se multiplicarmos por 10, vamos obter 1 hectómetro. Neste caso, vamos ver a relação entre o decâmetro e o hectómetro e depois com o quilómetro. Se multiplicarmos 1 decâmetro por 100, que é 10 vezes 10, vamos obter 100 decâmetros. 100 decâmetros é exatamente 1 quilómetro. Portanto, 1 quilómetro é exatamente igual a quê? A 10 hectómetros e igual a 100 decâmetros. Neste caso, 100 decâmetros. Assim sendo, se multiplicarmos 1 decâmetro por 100, vamos obter 100 decâmetros, ou seja, 1 quilómetro. Inversamente, se quisermos passar de quilómetros a decâmetros, temos que dividir por 100. Se dividirmos 1 km por 100, vamos obter 0,01 km, que é exatamente 100 decâmetros. Quando queremos dividir 1 por 100, dividimos 1 por 1 e vamos formar um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros do divisor. Neste caso são 2. Ou seja, 0,01 km é exatamente igual a 1 decâmetro. Se tivermos 0,01 km, se multiplicarmos por 10, vamos obter 0,1 hectómetros. Se multiplicarmos por 10 outra vez, vamos obter 1 decâmetro. Vamos ver agora a relação entre metro e decâmetro e depois hectómetro. Se multiplicarmos 1 metro por 100, vamos obter 100 metros. Ora, 100 metros é exatamente 1 hectómetro. Se multiplicarmos 1 metro por 10, vamos obter 1 decâmetro. Se multiplicarmos 1 decâmetro por 10, vamos obter 1 hectómetro. Ou seja, se multiplicarmos 1 metro
por 100, vamos obter 100 metros, que é exatamente 1 hectómetro. Inversamente, se dividirmos 1 hectómetro por 100, vamos obter 0,01 hectómetros, ou seja, 1 metro. Para passarmos de metro a hectómetro, temos que dividir por 10 e por 10, ou seja, dividir por 100. 1 hectómetro a dividir por 100, vamos formar um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros, neste caso 2. Portanto, fica 0,01 hectómetros. 0,01 hectómetros é exatamente 1 metro. Se multiplicarmos 0,01 hectómetros por 10, vamos obter 0,1 decâmetros. Se multiplicarmos 0,1 decâmetros por 10, vamos obter 1 metro. Cá está. De cima para baixo multiplicamos, de baixo para cima dividimos. Vamos ver então a relação entre metro e quilómetro. Se multiplicarmos 1 metro por 1000, vamos obter 1000 metros. 1000 metros é exatamente 1 quilómetro. Isto é, se tivermos aqui 1 quilómetro e se multiplicarmos por 10 e por 10, ou seja, multiplicamos por 1000, vamos obter 1000 metros. 1 quilómetro é igual a 1000 metros. Inversamente, se dividirmos 1 quilómetro por 1000, vamos obter o quê? 0,001 km, ou seja, 1 metro. Isto é, se quisermos converter metros a quilómetros, temos que dividir por 10, a seguir por 10 e depois por 10, ou seja, dividir por 1000. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Dividir 1 por 1 vai-nos dar um número decimal, tem 3 casas decimais, que é correspondente ao número de zeros do divisor. Cá estão as 3 casas decimais. 1, 2, 3. 0,001 km. Portanto, 0,001 km é igual a 1 metro. Isto é, se tivermos 0,01 km, se multiplicarmos por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10, vamos obter aqui 1 metro. Vamos ver a relação entre decâmetros e hectómetros. Se multiplicarmos 1 decâmetro por 10, vamos obter 10 decâmetros, ou seja, 1 hectómetro. Ou de outro modo, se nós tivermos aqui 1 hectómetro, se multiplicarmos por 10, vamos obter o quê? 10 decâmetros. Inversamente, se dividirmos 1 hectómetro por 10, vamos obter um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros do divisor, neste caso 0,1 hectómetros. Se quisermos converter hectómetros em decâmetros, temos que multiplicar por 10. 0,1 hectómetros vezes 10, vamos obter a unidade em decâmetros. Ou seja, 0,1 vezes 10 vai dar 1 decâmetro. Inversamente, se tivermos 1 decâmetro e quisermos converter a hectómetros, dividimos por 10. 1 a dividir por 10 vai dar 0,1. Vamos ver finalmente a relação entre metro e decâmetros. Se multiplicarmos 1 metro por 10, vamos obter 10 metros, que é exatamente 1 decâmetro. Isto é, se quisermos converter decâmetros a metros, e se tivermos ali 1 decâmetro, se multiplicarmos por 10, ficamos com a unidade em metros, ou seja, 10 metros. 1 vezes 10 dá 10. Inversamente, se dividirmos 1 decâmetro por 10, vamos obter 0,1 decâmetros, ou seja, 1 metro. Se dividirmos 1 por 10, vamos obter um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros do divisor, neste caso 0,1 decâmetros. Ou seja, se tivermos 0,1 decâmetros e quisermos converter a metros, multiplicamos por 10. 0,1 vezes 10 vai dar 1 metro. Inversamente, se tivermos 1 metro e quisermos converter em decâmetros, dividimos por 10. 1 a dividir por 10 vai dar em decâmetros, 0,1 decâmetros. Resumindo, 1 km é igual a 10 hectómetros, 1 km é igual a 100 decâmetros. Para passar de quilómetros a hectómetros, multiplicamos por 10, por isso é que temos 1 vezes 10 dá 10. Para passarmos de quilómetros a decâmetros, multiplicamos por 10 e por 10, ou seja, multiplicamos por 100. 1 vezes 100 dá 100. 1 hectómetro é igual a 100 metros. Para converter hectómetros em metros, temos que multiplicar por 10 e outra vez por 10, ou seja, multiplicar por 100. 1 vezes 100 dá 100 metros. E 1 km é igual a 1000 metros. Para passar de quilómetros a metros, temos que multiplicar por 10 e por 10, ou seja, multiplicar por 1000. 1 vezes 1000 dá 1000 metros. 1 hectómetro é igual a 10 decâmetros. Para passar de hectómetros a decâmetros, multiplicamos por 10. 1 vezes 10 dá 10 decâmetros. E 1 decâmetro é igual a 10 metros. Para passar de decâmetros a metros, multiplicamos por 10.
1 vezes 10 dá 10. Portanto, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Vamos então ao segundo problema. Nesta tabela temos aqui as unidades de medida, os múltiplos do metro, quilómetro, hectómetro e decâmetro, e os submúltiplos de decímetro, centímetro e milímetro. 6,5 quilómetros. Porquê quilómetros? Porque a vírgula está na coluna dos quilómetros. 6,5 quilómetros, ou seja, 6 quilómetros e 500 metros, é igual a quê? Podemos representar em hectómetros. Para passar de quilómetro a hectómetro, multiplicamos por 10. 6,5 vezes 10 dá 65 hectómetros, porque a vírgula passa aqui para a segunda coluna. Se quisermos em decâmetros, temos que tornar a multiplicar por 10, ou seja, 65 vezes 10 dá 650 decâmetros. A vírgula passa a estar na coluna dos decâmetros. E se quisermos em metros, multiplicamos outra vez por 10 e fazemos 650 vezes 10 dá 6.500 metros e a vírgula ficará aqui na coluna dos metros. Como não temos nada à direita, 6.500,0 é igual a 6.500. Portanto, vais analisar os exemplos seguintes e preencher de acordo com este esquema. Pôs o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos ler este número então de várias maneiras, isto é, em várias unidades, desde o quilómetro até ao metro. Vamos colocar a coluna aqui dos quilómetros na parte da unidade. Temos então 6 km e 500 metros. Porquê? Porque a vírgula está na unidade de quilómetro, que corresponde à parte das unidades, 6 unidades e 5 décimas, ou seja, 6 km e 5 hectómetros, ou seja, 500 metros. Vamos então representar esta medida não em quilómetros, mas em hectómetros. Para isso temos que multiplicar por 10, isto é, o número desloca-se para a esquerda uma coluna. Então, na parte das unidades passamos a ter o 5, onde está a vírgula, temos então 65 hectómetros. Se quisermos em decâmetros, multiplicamos outra vez por 10, deslocamos o número uma coluna para a esquerda e ficamos então com 650 decâmetros. Se quisermos em metros, tornamos a multiplicar por 10, ou seja, ficamos com 6.500 metros. Vamos ao exemplo seguinte. Temos então aqui 9,8, ou seja, temos então 9 decâmetros e 800 centímetros. Se convertermos decâmetros em metros, multiplicamos por 10, ficamos então com 98 metros. Se quisermos a medida em decímetros, multiplicamos outra vez por 10, 98 vezes 10 dá 980 decímetros, também exatos, não é? Não existe nada depois da vírgula, portanto 980,0 é 980 decímetros neste caso, porque a unidade está em decímetros. Finalmente, se multiplicarmos outra vez por 10, vamos obter a unidade em centímetros. Obtemos então 980 vezes 10, ou seja, 9.800 centímetros. Vamos ao seguinte. Temos então 1 hectómetro e 300 decímetros, termina ali nos decímetros, 300 decímetros. Se quisermos a unidade em decâmetros, multiplicamos por 10. 1,3 vezes 10 dá 13 decâmetros, exatos, aqui. Se quisermos a unidade em metros, multiplicamos outra vez por 10. 13 vezes 10 dá 130 metros. E se quisermos em decímetros, multiplicamos outra vez por 10, ou seja, 130 vezes 10 dá 1300 decímetros. Não existe nada à direita da vírgula, portanto 1300,0 será 1300. Portanto são exatamente 1300 decímetros. Vamos finalmente ao último. Temos então aqui 3,5 metros, ou seja, 3 metros e 500 milímetros. Se quisermos representar esta quantidade em decímetros, multiplicamos por 10. 3,5 vezes 10 dá 35 decímetros, exatos. Se quisermos esta unidade em centímetros, multiplicamos outra vez por 10. 350, portanto 35 vezes 10, 350 centímetros. E finalmente, se quisermos em milímetros, multiplicamos outra vez por 10. 350 vezes 10 dá 3.500 milímetros. Portanto, resumindo, temos então 6,5 km, 65 hectómetros, 650 decâmetros, e 6.500 metros. 6.500 metros. 9,8 decâmetros é igual a 98 metros
980 decímetros e 9.800 centímetros. 1,3 hectómetros é igual a 13 decâmetros, 130 metros e 1.300 decímetros. E finalmente 3,5 metros é igual a 35 decímetros, 350 centímetros ou 3.500 milímetros. Vamos ao terceiro exercício, que diz o seguinte: completa seguindo o exemplo. Temos então uma conversão de quilómetros a hectómetros, e então esta conversão é feita da seguinte maneira: decompomos o número que estamos a ler, neste caso o número que está em quilómetros, em 2 km e 8 hectómetros. Como queremos somar estas duas parcelas, elas têm unidades diferentes e pretendemos o resultado em hectómetros, significa que esta segunda parcela já está na unidade pretendida, temos que converter a primeira de quilómetros para hectómetros, ou seja, multiplicamos 2 por 10. E então 2 km é exatamente igual a 20 hectómetros. 20 hectómetros mais 8 dá 28 hectómetros. Pousa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 2,8 para converter em hectómetros basta multiplicar por 10, não é? Para passar de quilómetros a hectómetros basta multiplicar por 10. 2,8 vezes 10 dá 28 hectómetros. E neste caso temos 2,8 vezes 10, como nós temos aqui um zero, a vírgula desloca-se para a direita uma casa decimal. Então passa de 2,8 para 28,0, ou seja, 28, que são exatamente 28 hectómetros. Para além da conversão direta, podemos decompor o número em quilómetros, que é 2 km, e 8 hectómetros. Como nós pretendemos o resultado em hectómetros, temos que converter esta primeira parcela a hectómetros para poder somar com aquela, porque tem unidades diferentes. Então 2 vezes 10 dá 20 hectómetros, mais 8 hectómetros dá 28 hectómetros, que é exatamente o que nós obtivemos na conversão direta de quilómetros para hectómetros. Vamos ao segundo exemplo. 16,8 hectómetros. Se quisermos converter em decâmetros, para passar de hectómetros a decâmetros, multiplicamos por 10. 16,8 vezes 10 dá 168 decâmetros. Temos aqui um zero, significa que a vírgula anda uma casa decimal para a direita. 16,8 passa a 168,0, ou seja, 168. Se quisermos então decompor o número 16,8 hectómetros em hectómetros e decâmetros, temos então 16 hectómetros e 8 decâmetros. Como pretendemos o resultado em decâmetros, temos que converter esta parcela de hectómetros em decâmetros. Para isso, para passar de hectómetros a decâmetros, multiplicamos por 10. Fica então 16 vezes 10, dá 160 decâmetros, que somando aos 8 decâmetros que já lá tínhamos, ficam 168. Vamos finalmente ao último número. 13,8 decâmetros a metros. Para passar de decâmetros a metros, basta multiplicar por 10. 13,8 decâmetros vezes 10 dá 138 metros. Isto é, nós temos aqui um zero. Multiplicando 10 por 13,8 significa que a vírgula vai andar uma casa decimal para a direita. Passa de 13,8 para 138,0, ou seja, 138 metros. Para além da conversão direta de decâmetros a metros, podemos decompor então o número e depois fazer a conversão das parcelas. 13,8 decâmetros é igual a 13 decâmetros mais 8 metros. 13 decâmetros mais 8 metros, que é a unidade padrão. Para somar decâmetros com metros, temos que converter este decâmetros a metros, ou seja, multiplicar por 10. Temos então 130 metros, que é 13 vezes 10, mais 8 dá 138 metros, foi o que nós obtivemos na conversão direta. Portanto, resumindo, 2,8 km é igual a 28 hectómetros, 16,8 hectómetros é igual a 168 decâmetros, e 13,8 decâmetros é igual a 138 metros. Vamos finalmente ao último exercício, que diz o seguinte: a professora do Hélio comprou um rolo de fio que tinha 12 decâmetros para fazer subir os papagaios que os alunos gastaram 100 metros de fio. Quantos metros de fio sobraram? E depois, a segunda pergunta: num papagaio utilizaram-se 20 metros de fio, quantos decâmetros se utilizaram em 5 papagaios? Portanto, pôs o vídeo para resolver essa questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Quantos metros de fio sobraram? Portanto, a quantidade de fio que sobrou é exatamente igual a quê? À quantidade de fio que existia no rolo, menos a quantidade de fio que foi utilizado para fazer os papagaios. Qual é a quantidade de fio do rolo? Segundo o enunciado, foram 12 decâmetros. Qual é a quantidade de fio que se gastou para fazer os papagaios? 100 metros. Simplesmente nós não podemos fazer esta subtração, porquê?
têm unidades diferentes. O aditivo está em decâmetros e o subtrativo está em metros. Não podemos fazer assim. Para fazermos esta subtração, o aditivo e o subtrativo têm que estar na mesma unidade. Ou fazemos ambas em decâmetros ou ambas em metros. Vamos fazer das duas maneiras para ganharmos experiência. Vamos então converter decâmetros a metros. Para isso multiplicamos por 10. 12 vezes 10 dá 120. Ou seja, a quantidade de fio que sobrou são 120 metros, que é a quantidade de fio que existe no rolo, menos os 100 metros que se gastaram nos papagaios. 120 menos 100 dá 20 metros. Agora vamos fazer de outra maneira. Vamos converter o subtrativo a decâmetros. Para passar de metros a decâmetros, o que é que nós temos que fazer? Temos que dividir por 10. 100 metros a dividir por 10 dá 10 decâmetros. Então a quantidade de fio que sobrou é igual a 12 decâmetros, que é a quantidade de fio que existia no rolo, menos os 10 decâmetros, que foi a quantidade de fio que se gastou para fazer os papagaios. Portanto, 12 menos 10 dá 2 decâmetros. E se verificares, 20 metros é igual a 2 decâmetros. Isto é, para passarmos de metros a decâmetros, temos que dividir por 10. 20 a dividir por 10 dá 2 decâmetros. E para passarmos de decâmetros a metros, temos que multiplicar por 10. Portanto, 2 decâmetros vezes 10 vai dar 20 metros. Vamos à questão seguinte. Num papagaio utilizaram-se 20 metros de fio. Quantos decâmetros se utilizaram em 5 papagaios? Portanto, é fácil, não é? Se num papagaio se utilizou 20 metros, em 5 papagaios vai ser 20 metros vezes 5. Simplesmente a nossa resposta tem que ser dada em decâmetros. Das duas, uma. Ou convertemos logo estes metros a decâmetros e multiplicamos por 5, ou multiplicamos estes 20 metros por 5 e depois no resultado, que vai dar em metros, convertemos a decâmetros. Vamos fazer assim. 20 metros vezes 5 papagaios, quanto é que vai dar? 20 vezes 5 dá 5 vezes 0 é 0. E vão 0 unidades para a ordem das dezenas. 2 vezes 5 são 10. Ficam aqui 0 dezenas e vai uma centena para a ordem das centenas. Baixas o 1, fica 100. Portanto, 20 vezes 5 é igual a 100. Isto é, 20 metros vezes 5 papagaios é igual a 100 metros. Isto é, para fazer 5 papagaios vão-se gastar 20 vezes 5, ou seja, 100 metros. Como nós queremos o resultado em decâmetros, temos que converter agora metros a decâmetros. Para passar de metros a decâmetros, o que é que nós temos que fazer? Temos que dividir por 10. 100 a dividir por 10 é igual a 10. 10 decâmetros, correto? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Quantos metros de fio sobraram? Sobraram então 20 metros de fio. Já tínhamos visto. 20 metros de fio ou 2 decâmetros. Como o resultado é pedido em metros, nós temos que responder em metros. 20 metros, certo? Segunda questão. Num papagaio utilizou-se 20 metros de fio. Quantos decâmetros se utilizaram em 5 papagaios? Então, neste caso, temos 20 metros vezes 5 dá 100 metros. 100 metros, como nós queremos a resposta em decâmetros, temos que converter metros a decâmetros, ou seja, é igual a 10 decâmetros. Nos 5 papagaios utilizaram-se 10 decâmetros de fio. Como o problema trata aqui de papagaios, vou-te deixar aqui uma dica, que é como se faz um papagaio. Aproximam-se as férias e, como tal, podes aproveitar para, junto com os teus pais, fazer este trabalho e depois poderes brincar com o papagaio. Vamos então ver como podes fazer um papagaio de papel. Como sabemos, para além das crianças, também os adultos gostam de lançar um papagaio e vê-los a voar. Eu próprio estou a pensar, agora nas próximas férias, fazer um papagaio junto com os meus netos e podermos brincar com ele. Portanto, e como fazer trabalhos manuais com os pais é bastante divertido, com os pais ou com os avós, vou deixar-vos aqui algumas dicas de como fazer um papagaio de papel. O desafio é rápido, o seu custo é baixo e é simples de ser executado. Portanto, os materiais são uma cartolina, 2 galhos de árvore, ripas de madeira fininhas, fita adesiva e cola, corda, tesoura, muito cuidado, aqui os adultos é que devem mexer nisto, e fitas coloridas. É opcional, as fitas são para meter aqui no fio do papagaio, nesta parte, para depois, quando o papagaio estiver a voar, ser engraçado e ver estas cores. Portanto, os materiais é cartolina, os 2 galhos de árvore ou ripas de madeira fininhas, neste caso são 2 galhos, fita adesiva e cola, corda, tesoura e fitas coloridas. É opcional. Se não quiseres pôr fitas, não pões, não é? Presta então muita atenção no desenvolvimento do processo de como fazeres o papagaio e despeço-me desde já.